E aí pessoal, como é que vão? Vamos aos comentários. Eu tinha deixado uma pergunta: que habilidades você acha que o Madara ainda possui? Ou no caso que ele ainda pode mostrar, né? A gente não sabe que habilidades o Masashi Kishimoto pode criar, mas talvez vocês tenham alguma sugestão. Então Eliseu Storm respondeu o seguinte: eu acho que o Madara não tem mais nenhum jutsu a ser revelado, porém, ele tem parte do corpo do Hashirama, então ele pode ter o Izanagi, o jutsu do Tobi. Teoria sobre como o Madara sobreviveu à luta contra o Hashirama. A gente pensou que ele poderia ter usado o Izanagi Então, se ele usou o Izanagi naquela vez, e esse jutsu é permanente mesmo depois da morte, era para ele ter voltado com um olho a menos. Ou então o Izanagi pode ser cancelado depois da morte, quando você reviver pelo Edo Tensei, você tem os dois olhos normais. Então ele poderá usar o Izanagi eternamente. O próximo comentário é do 1988, Ney. Ele fala o seguinte: eu acho difícil derrotar o Madara apenas com os 5 Kages. O cara é muito poderoso e pode a qualquer momento revelar novas habilidades. O único jeito dele ser vencido é parando o Edo Tensei do Kabuto. Mas se juntasse o Naruto e o Sasuke, essa história seria diferente. É, interessante isso. Será como seria a batalha entre o Madara, o Naruto e o Sasuke? O outro comentário é do Bruno Hop 7. Bom, sobre a luta dos irmãos Uchiha, eu acho que não há nenhuma chance do Kabuto ser derrotado agora. Ele tem alguma carta para usar contra Genjutsu, já que uma vez, ao explicar a técnica ao Tobi, ele disse que um simples Genjutsu poderia parar a técnica dele. Até parece. Mas, por outro lado, eu acho que o Kabuto vai ser pressionado a ponto de invocar o Madara para a batalha, já que os Kages estariam lutando contra os Bushin dele, que são mais que o suficiente para lutar contra os 5. Realmente, os 5 Bushins do Madara são muito poderosos. Então, os Kages vão estar bem ocupados. Ele pode naturalmente invocar o Madara lá para lutar contra o Itachi e o Sasuke. Então, meu amigo postou o seguinte, o Lucas, da Teorias sobre Naruto, sobre Yunko e Hyudara. Isso, como o próprio autor fala, depende não só dele, mas também da gerência da Jump. Sei lá, isso me pergunto se Naruto corre o risco de ter um prolongamento desnecessário de história, assim como, na minha opinião, ocorreu com Bleach. Continuo recomendando a série Bakuman para quem quiser entender um pouco mais sobre a editoração de mangás. Realmente Bakuman é interessante, eu também acompanho. E se vocês querem ficar mais por dentro sobre esse lance das revistas, eu também recomendo. O Luke Wolf postou outro comentário. Madara deve ter mais alguma coisa a mostrar. Os clones provavelmente são um modo de o autor poder focar na luta do Itachi mais Sasuke vs Kabuto, deixando assim subentendido que os Kages estão batalhando contra os clones. Daí depois ele volta para essa luta com algo novo para o Madara, provavelmente algo relacionado ao Sharingan, para revelar mais alguma dica sobre o possível Tobi. Odeio não ter mais caracteres para usar. Então 579 começa lá com os dois irmãos Uchiha contra o Kabuto. Já foi falado que o Kabuto não pode ser morto, porque senão o Edo Tensei ficaria eternamente e tal. Primeira coisa, por que o Kabuto não parou o jutsu do Itachi? Isso gerou uma discussão minha e de outros meus dois amigos, o Alan, do vídeo sobre as lutas e personagens de Naruto, e com o Lucas, que a gente fez o vídeo Teoria sobre Tobi. E a gente estava falando o seguinte: eu estou afirmando que o lance do Edo Tensei do Kabuto, ele pode simplesmente adicionar novos revividos. Então, dessa forma, ele não pode desfazer somente um. Ele não pode tirar agora o Madara, voltar o Madara para o caixão, ou só o Itachi. Se ele tiver que desfazer um, ele terá que desfazer todos. E isso tiraria o apoio militar que ele está dando ao Tobi. Então a gente não entende ainda como está funcionando isso. O Itachi simplesmente retirou o controle mental do Kabuto sobre ele. Isso a gente concorda, porque foi dito. Só que o porquê do Kabuto não poder retirar o Itachi é um problema que nem ele pode resolver, senão ele já teria feito. Afinal de contas, os dois irmãos ali são fortes. Mas uma coisa interessante que esse mangá trouxe pra gente. A gente tem a parte mó legal lá dos dois irmãos usando Susanoo contra as cobras do Kabuto. E o Kabuto revela pra gente, ele se utilizou realmente dos estudos do Orochimaru, então a gente vê que o Orochimaru não ficava simplesmente lá matando criancinhas e cortando cobras. Ele realmente tinha alguma produção científica. O Kabuto revela ali como
ele faz aquela manipulação do corpo através do fluido, que é algo que ele tirou através do clã do Suigetsu. Ele também revela pra gente que a Karin é do clã Uzumaki. Ele fala que a característica do clã Uzumaki é ter cabelo vermelho e um poder a mais, né? Ele fala também como se utilizou das células do jugo e tal. A gente vê que ele descobriu a Ryuchi-dou, que é assim, um ambiente tipo a Nyoboku-san, lá dos sapinhos, do Jiraiya do Naruto, só que dos dragões. São cobras, mas eles chamam de dragões. E ele agora se denomina o sábio dragão, o dragão mesmo, ele não é uma cobra simplesmente como o Orochimaru. O Sasuke até pensa que ele tá meio perfeito ali. Então, aí a gente vê que o Kabuto mudou muito o nível dele. E quem iria imaginar que o Kabuto chegaria a este nível? O Kabuto era simplesmente um ninja espião lá em Konoha, que se infiltrava muito bem pelos lugares, e agora tá nesse nível aí. Ele é um dragão. Isso, a gente acreditava que ele era do mesmo nível do Kakashi. Isso é interessante para a história, né? Como um personagem singular, que a gente não dava nada por ele, veio e agora está transformando a batalha, está instigando a gente mais ainda a ficar empolgado com essa batalha. Então esse é o comentário do 579, gosto de comentários curtos e rápidos. Então a pergunta que eu deixo é justamente essa: se você tem, por que o Kabuto não retirou o Itachi? No próximo vídeo eu trarei as explicações dos meus amigos a respeito disso. A gente entrou numa divergência aí e eu gostaria de compartilhar com vocês, caso vocês tenham algumas ideias a mais para acrescentar e a gente possa chegar a algum lugar com isso. Então, obrigado pelo acompanhamento, obrigado por estarem assistindo e acompanhem Naruto. Até mais, Datebayo!